Olá, pessoal! Aqui é a Gisele, e hoje temos um episódio muito especial do nosso Hard Play Podcast. Estamos recebendo o professor Everton, analista de dados, especialista em educação e pesquisador na área de metodologias de ensino com uso da tecnologia da informação e comunicação. Hoje, nosso assunto é uma batalha que está sendo travada não só nas redes sociais, mas dentro das salas de aula e das mentes dos nossos alunos. Como as fake news estão corrompendo o processo de ensino-aprendizagem e promovendo o negacionismo científico? Vamos investigar. Olá, Gisele. É um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão relevante e que tem impactado profundamente nossa realidade em sala de aula. Everton, você já parou para pensar como mudou a dinâmica da sala de aula nos últimos anos? Hoje, quando um professor apresenta um conceito científico, não é incomum um aluno levantar a mão e dizer: "Mas eu vi um vídeo diferente no YouTube", ou chegam à sala com um currículo paralelo absorvido das redes sociais. Exatamente, Gisele. A internet criou um ambiente onde todas as vozes, especialistas e leigos, parecem ter o mesmo peso. Isso dilui o conceito de autoridade epistêmica. Estamos vivendo o que chamamos de crise epistêmica na educação. É um fenômeno complexo, onde a própria natureza do conhecimento e da autoridade do saber está sendo questionada. O filósofo Lee McIntyre, autor de How to Talk to a Science Denier, ele argumenta que o negacionismo não é sobre falta de informação, mas sobre uma desconfiança profunda nas instituições que produzem conhecimento, universidades, revistas científicas. Interessante esse termo crise epistêmica. Você poderia explicar melhor para nossos ouvintes o que isso significa na prática? Claro. Imagine que antigamente tínhamos fontes de conhecimento bem estabelecidas, livros acadêmicos, professores, instituições de pesquisa. Hoje, com as redes sociais e a internet, qualquer pessoa pode criar e disseminar conteúdo, independente da sua formação ou expertise. E isso tem causado uma espécie de confusão sobre o que é verdadeiro e o que não é, correto? Precisamente. E não é apenas uma questão de distinguir informação verdadeira de falsa. É algo mais profundo. Estamos vivendo uma época em que as próprias instituições produtoras de conhecimento estão tendo sua autoridade questionada. Você poderia compartilhar alguma experiência pessoal sobre isso? Como tem sido enfrentar essa situação na sala de aula? Recentemente estava debatendo em uma aula sobre mudanças climáticas, apresentando dados científicos sólidos, quando um aluno me interrompeu, citando um especialista do YouTube que negava o aquecimento global. O mais preocupante não era apenas a contestação, mas a convicção absoluta baseada em fontes questionáveis. Então, pelo visto, as escolas passando pelo momento da psicologia do aluno negacionista? Digamos que seria alunos que estão mais sujeitos à aceitação de teorias da conspiração. Por que a teoria da conspiração é mais atrativa? A resposta para essa pergunta está baseada em 4 tópicos: necessidade de controle e certeza. Teorias da conspiração oferecem narrativas simples e ordenadas para eventos complexos e assustadores, como uma pandemia. Dá uma sensação ilusória de controle e entendimento privilegiado. Só nós sabemos a verdade. Viés de confirmação e identidade social. Os alunos aderem a crenças negacionistas que são comuns em seus grupos sociais, família, amigos online. Questionar a crença é arriscar a exclusão do grupo. A identidade se torna mais importante que os fatos. O estudo de Sander van der Linden e outros sobre o efeito de influência social mostra que as pessoas são mais propensas a acreditar em informações científicas ou anticientíficas se acharem que é a opinião majoritária de seu grupo. Então, temos uma batalha não só sobre fatos, mas sobre a própria natureza do conhecimento. Vamos colocar o dedo na ferida. Quais são os impactos reais e tangíveis das fake news no dia a dia de quem ensina e de quem aprende? Desgaste da autoridade docente e o esgotamento do professor. Dito isso, é comum hoje verificar que professores de ciências, história e biologia gastam um tempo precioso de aula desmontando mitos em vez de ensinar novos conteúdos. Professores relatam ser contestados de forma agressiva por alunos que trazem fontes, vídeos do YouTube, memes, que supostamente refutam décadas de consenso científico. Isso gera um ambiente de tensão e desgaste emocional. Algumas pesquisas qualitativas, realizadas pela Fundação Carlos Chagas e outros grupos de pesquisa em educação, já documentam esse fenômeno de contestação baseada em desinformação nas salas de aula brasileiras. A corrosão dos fundamentos da aprendizagem, dificuldade de construir conhecimento sólido,
O aprendizado é cumulativo. Como ensinar sobre evolução se o aluno acredita que é só uma teoria? Como falar de aquecimento global se ele acha que é uma farsa? A desinformação mina as fundações sobre as quais novos conhecimentos são construídos. Prejuízo ao pensamento crítico autêntico. O negacionismo se disfarça de pensamento crítico. Estou só questionando. Mas o questionamento científico é fundamentado em evidências e método. O questionamento negacionista é infundado e motivado ideologicamente. Isso confunde os alunos sobre o que é, de fato, pensar criticamente. O conceito de epistemic trespassing, invasão epistêmica, discutido por filósofos como Nathan Ballantyne, é quando alguém de uma área invade outra, é sua epidemiologia, sem a devida expertise, mas age com a mesma confiança. As fake news popularizam essa invasão. De fato, o cenário na sala de aula é desafiador. Mas para entendê-lo completamente, o que precisamos fazer? Precisamos olhar para as estratégias retóricas que as fake news usam para parecerem mais convincentes do que a ciência real. O negacionismo científico não é caótico, ele segue um roteiro previsível. Conhecer esse roteiro é o primeiro passo para combatê-lo. Vamos observar as 5 táticas clássicas do negacionismo científico. São elas: 1. Falsos especialistas. Apresentar um médico minoritário para contradizer um consenso de milhares de especialistas. 2. Expectativas impossíveis. Exigir 100% de certeza ou dados perfeitos para invalidar uma teoria. A ciência do clima não é perfeita, então não podemos agir. 3. Cherry picking. Seleção de cerejas. Isolar dados raros que parecem apoiar a negação e ignorar a montanha de evidências contrárias. 4. Teorias da conspiração. Afirmar que cientistas estão envolvidos em uma fraude global por dinheiro ou ideologia. 5. Falsas analogias e falácias lógicas. Comparar o vírus a um gripezinha ou o aquecimento global a um ciclo natural, ignorando as diferenças de escala e gravidade. Identificar essas 5 táticas clássicas irá ajudar a verificar se uma informação é verdade ou engano. O negacionismo explora o fato de a ciência ser autocorretiva e provisória. Ele usa os debates normais e saudáveis da ciência, sobre a eficácia de uma determinada droga, como prova de que toda a ciência é incerta e não confiável. As fake news utilizam a estratégia copiada da indústria do tabaco. Não é provar que o aquecimento global é falso, mas sim semear dúvidas suficientes sobre ele para paralisar a ação pública. No exemplo em que o aluno te interrompeu citando um especialista do YouTube que negava o aquecimento global, como você lidou com essa situação específica? Foi um momento delicado, mas também uma oportunidade de ensino. Em vez de simplesmente descartar a fonte do aluno, propus uma análise conjunta sobre como avaliar a credibilidade das informações. Isso me parece uma abordagem interessante. Você poderia detalhar como foi esse processo? Desenvolvi com a turma o que chamo de vacina mental contra a desinformação. Primeiro, analisamos juntos a formação do suposto especialista, depois comparamos com estudos revisados por pares e, finalmente, discutimos o conceito de consenso científico. Essa analogia da vacina mental é muito boa. Ela sugere que podemos desenvolver uma espécie de imunidade contra a desinformação? Exatamente. Assim como uma vacina expõe o organismo a uma versão controlada do vírus, podemos expor os alunos a exemplos de desinformação de forma controlada, ensinando-os a identificar padrões e desenvolver defesas intelectuais. Uma vez eu ouvi falar sobre o modelo Flick para identificar táticas negacionistas. Poderia explicar um pouco sobre isso? O modelo Flick é uma ferramenta muito útil que identifica as principais táticas usadas para espalhar desinformação. Falsos especialistas, falácias lógicas, expectativas impossíveis, seleção tendenciosa de informações e teorias da conspiração. Então, são como sinais de alerta que podemos ensinar nossos alunos a identificar? Precisamente. Por exemplo, quando aquele aluno citou o vídeo do YouTube, podemos identificar 2 elementos do Flick: o uso de falsos especialistas e a seleção tendenciosa de dados. E como os outros professores têm reagido a esse cenário? Você percebe um impacto psicológico neles? Sim, existe um desgaste significativo. Muitos professores relatam sensação de frustração e até mesmo exaustão emocional ao ter seu conhecimento constantemente questionado com base em informações duvidosas. Isso me faz pensar sobre o papel das famílias nesse processo. Como você vê a influência do ambiente familiar na propagação ou no combate à desinformação? A família tem um papel fundamental, Gisele.
O que observamos é que muitas vezes a desinformação que chega à sala de aula vem do ambiente familiar, através de grupos de WhatsApp ou redes sociais. E isso deve criar um conflito interessante, não é? Entre o conhecimento que o aluno recebe em casa e o que é apresentado na escola. Exato! E é aí que entra um desafio delicado: como desconstruir ideias falsas sem criar um conflito entre a autoridade familiar e a escolar. Nossa abordagem tem sido incluir as famílias no processo educativo. Como vocês farão para fazer isso na prática? Desenvolvemos workshops, projetos, podcasts, além de encontros onde pais e professores discutem juntos sobre verificação de fontes e pensamento crítico. É importante que essa construção seja colaborativa, não antagonista. Nesse momento, existe algum projeto de combate a fake news acontecendo em sua escola? Se sim, poderia falar um pouco sobre ele? Sim, neste momento existe um projeto de combate às fake news em andamento na escola. Trata-se do Verde Oenga Educação para combater as fake news com IA, desenvolvido na ECIT Prefeito Oswaldo Pessoa. O projeto tem como objetivo formar estudantes críticos e conscientes, capazes de identificar e combater a desinformação digital, utilizando ferramentas de inteligência artificial e recursos tecnológicos. Ele integra alunos dos cursos técnicos de informática e manutenção e suporte em informática, articulando conhecimentos de língua portuguesa, matemática e tecnologia da informação. As atividades incluem oficinas sobre verificação de fatos, uso de ferramentas como o Google Fact Check Explorer, GPT-0 e ChatGPT, além da criação de campanhas educativas, vídeos, podcasts e uma cartilha chamada Guia ECIT Pop contra Fake News. Também estão sendo desenvolvidos algoritmos em Python a ajudar na triagem de informações duvidosas. O projeto busca ainda promover a alfabetização midiática, o uso ético da tecnologia e o protagonismo estudantil, envolvendo toda a comunidade escolar na construção de uma cultura digital responsável e no fortalecimento da verdade como valor social. E você tem percebido resultados positivos com essa abordagem? Sim, especialmente quando conseguimos estabelecer um diálogo construtivo. Por exemplo, tivemos um caso onde uma mãe que compartilhava teorias conspiratórias sobre vacinas mudou completamente sua perspectiva após aprender com seu filho formas de verificar a veracidade das informações. Isso é muito encorajador. Me faz pensar que talvez o caminho seja realmente esse: educação e diálogo, em vez de confronto. Precisamente. E temos desenvolvido um conjunto de estratégias que chamamos de pontes de confiança, onde criamos espaços seguros para que as pessoas possam questionar suas próprias crenças sem se sentirem atacadas. Você poderia nos dar um exemplo prático dessas pontes de confiança? Claro. Uma técnica que utilizamos é o que chamamos de diário de descobertas. Incentivamos tanto alunos quanto pais a registrarem informações que encontram nas redes sociais e depois investigamos juntos a origem dessas informações. Criamos um Instagram para que todos compartilhem suas publicações de combate a fake news, de forma a fomentar ainda mais o objetivo de nosso projeto. Isso me parece uma forma muito inteligente de desenvolver o pensamento crítico sem criar resistência. Exatamente. O segredo é transformar o processo de verificação de informações em algo natural e cotidiano, como escovar os dentes ou olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Falando em processo natural, como você vê o papel da tecnologia nesse contexto? Ela é mais parte do problema ou da solução? É uma excelente pergunta, Gisele. A tecnologia é como uma faca de dois gumes. Se por um lado ela facilita a disseminação de desinformação, por outro nos oferece ferramentas poderosas para combatê-la. Que tipo de ferramentas têm se mostrado mais eficazes? Temos utilizado muito fact-checking colaborativo em sala de aula. Criamos grupos de verificação onde os próprios alunos pesquisam e avaliam informações usando bases de dados confiáveis e ferramentas de verificação online. Então vocês estão, de certa forma, usando as próprias redes sociais como laboratório de aprendizagem? Exatamente. E isso tem um efeito interessante. Os alunos começam a desenvolver naturalmente um olhar mais crítico para o conteúdo que consomem. Eles próprios já chegam comentando: professor, vi tal informação, mas fui verificar as fontes. Isso é muito animador. Parece que estamos formando uma geração mais preparada para lidar com a desinformação. Sim, mas é um trabalho contínuo. O desafio é manter esse pensamento crítico ativo,
mesmo quando as informações falsas vêm de pessoas próximas ou parecem confirmar nossas próprias crenças. Para finalizar, Everton, que conselho você daria aos educadores que estão enfrentando esses desafios agora? Meu principal conselho é: não subestimem o poder do diálogo e da empatia. Não se trata de ganhar debates, mas de construir pontes. Precisamos entender que por trás de cada teoria conspiratória ou fake news compartilhada, existe uma pessoa buscando fazer sentido do mundo. E quanto aos pais e familiares dos alunos? Para as famílias, sugiro: participem ativamente do processo educativo, questionem sim, mas estejam abertos ao diálogo. A escola deve ser uma parceira na construção do conhecimento, não uma adversária. Everton, muito obrigada por compartilhar suas experiências e insights conosco hoje. Tenho certeza que nossa conversa vai ajudar muito educadores e famílias que estão lidando com esses desafios. Eu que agradeço a oportunidade, Gisele. E deixo um recado final. A educação sempre foi sobre transformação. O que mudou foi apenas o cenário dos desafios, mas nossa missão continua a mesma: formar cidadãos críticos e conscientes. Perfeito! E você, ouvinte, não deixe de compartilhar suas experiências conosco nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Deixe o seu like e se inscreva no canal.